Feliz sábado. Sábado feliz. Feliz sábado. Sábado feliz. Feliz sábado. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu chamo-me Samson Mossani. Bom, dizer que quando eu recebi a chamada de irmão Mauro, que me informava que essa semana eu e que era pregar, dizer para os irmãos que não foi fácil. Ele me pegou de surpresa, na verdade. É a primeira vez eu estar aqui em frente para pregar. Então, peço aos irmãos que, por acaso eu for a falhar, sei lá o que, tenham paciência. É a minha primeira vez eu estar aqui em frente. Eu até pensei renegar. Eu disse, mas eu nunca preguei na minha vida. Ele disse, vai lá, esteja a estudar durante essa semana. E calhou, semana passada nós estivemos a estudar na escola sabatina, a missão de Moisés. E nós vimos lá que Moisés, ele também, quando recebeu a missão de pregar, a mensagem de resgatar o povo de Israel lá no Egito, ele também quis rejeitar, mas Deus disse que ele disse que eu sou tímido, não sei falar. Ele inventou muitas coisas, mas Deus lhe perguntou, essa boca aí que você tem, quem te deu? E com aquela história nós aprendemos que tudo, se nós formos a pedir a Deus, Ele sempre irá nos capacitar. É por isso que hoje estou aqui, graças a Deus. Bom, a chuva seródia. Bom, eu creio que alguns irmãos já conhecem muito bem esse tema, mas creio que também tem outros irmãos que pode ser uma novidade esse tema aqui, chuva seródia. E o nosso primeiro texto que vai nos guiar se encontra no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 2. Joel se encontra depois de Daniel, encontramos o livro de Osés e depois Joel, lá no Antigo Testamento. Encontramos Daniel, Osés, depois Joel. Capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aqui nós encontramos uma grande promessa feita pelo nosso Deus, que Ele promete, que Ele se compromete a derramar bênçãos espirituais sobre o seu povo, que eles se andassem segundo a palavra dele, Ele iria derramar bênçãos espirituais sobre eles. E quando nós voltamos um pouco para Joel, no mesmo livro, para versículo 23, mesmo livro de Joel 2, versículo 23, que diz o seguinte: E vós, filhos de Sião, regozijarai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a chuva seródia no primeiro mês. Bom, quando
aqui nesse texto, além da chuva seródia, que é o nosso tema para hoje, nós também encontramos a chuva temporã. Bom, primeiro dizer que lá no o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, era um povo que vivia muitas das vezes com a base da agricultura e pecuária. Então, eles conheciam muito bem acerca dos tempos em que a chuva caía, tanto a chuva temporã, tanto a chuva seródia. Então, eles conheciam bem. E aqui nós encontramos Deus dando exemplo do derramamento do Espírito Santo, usando um contexto que eles já conheciam. Ele aqui é nos falar da chuva temporã e a chuva seródia. Mas, primeiro dizer, o que seria isso? Porque para alguns que não sabem o que é chuva temporã e o que é chuva seródia, talvez estão a se perguntar por que aqui falam da chuva e comparando com o Espírito Santo. Aqui nós encontramos que a chuva temporã era uma chuva que caía no outono, ou por volta dos meses de outubro e novembro. E essa chuva tinha como objetivo ajudar a preparar o solo e ajudar as sementes a germinarem. É o que tem acontecido também por aqui. Eu lembro que quando ia para Machamba com minha avó, alguns anos atrás, ela começava a cultivar nos meses de setembro a outubro. E depois de cultivarmos, caía aquela primeira chuva que depois semeávamos. Então, isso não faz muito do que eles lá faziam. Então, depois dessa chuva cair, eles também semeavam, porque essa chuva era uma chuva que tinha como objetivo ajudar as sementes a crescerem. Então, mas fora dessa chuva, nós encontramos a chuva seródia. Bom, esse tipo de chuva caía na primavera, por volta de março a abril. E esse tipo de chuva ajudava no amadurecimento dos frutos. Caía especificamente para ajudar os frutos a amadurecerem. Então, depois dessa chuva cair, alguns dias depois, o que eles faziam? Tipo, os frutos já estavam bem maduros para serem colhidos. Então, é a função dessa chuva. No livro de Atos, lá no Novo Testamento, depois do livro de João, na carta de João, nós encontramos o livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Atos, capítulo 2, de 1 a 4, que diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, nós vimos aqui o cumprimento
o cumprimento do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. Bom, aqui nesse texto nós encontramos uma das coisas que muitas pessoas têm usado ultimamente para interpretarem mal a função do Espírito Santo. Nós sabemos muito bem que o Espírito Santo é um Deus. E aqui, o Espírito Santo, ele que nos dá dons espirituais. E esses dons espirituais que o Espírito Santo nos concede, ele nos concede segundo o entendimento dele, ou segundo as necessidades da igreja. Nós sabemos que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, a igreja é a noiva e o noivo é o próprio Cristo. Já o Espírito Santo, ele concede à igreja os dons segundo a necessidade da própria igreja. E aqui, muitos têm usado esse texto para aprovarem aquilo que muitas igrejas têm feito ultimamente, aquilo que dizem que é a língua dos anjos, que é falarem línguas estranhas. Eu creio que os irmãos já ouviram muito acerca disso. A necessidade dos discípulos qual era pregar a mensagem para muitas pessoas que se encontravam ali naquele lugar, porque lá em Jerusalém tinha uma festa, existia vários tipos de festa, mas naquele dia tinha uma festa e que boa parte das pessoas que eram dali de Israel, outros que vinham de outros sítios, que eles falavam línguas diferentes. Já a necessidade dos discípulos era pregar a mensagem para todas as pessoas, mas os discípulos só sabiam falar, na maioria deles só sabiam falar uma língua, que era aramaico, se não falha a memória. Já o Espírito Santo, ele lhes concedeu esse dom de falar em outras línguas para eles poderem pregar a mensagem para todos aqueles e cada um conseguir entender segundo a sua língua. E é por isso que aqui a palavra diz o seguinte, no versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui não vem que eles começaram a falar em língua dos anjos, eles começaram a falar em outras línguas existentes. Porque era a necessidade dos discípulos, naquele exato momento, falar em outras línguas para que pregassem a mensagem para as outras pessoas que não entendiam aquela língua que eles falavam. Quando nós vamos para no mesmo livro de Atos 1, capítulo 14, que diz o seguinte: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Bom, nós vimos que para os discípulos receberem essa chuva temporária, que foi a primeira chuva, que foi a primeira promessa de Deus que caiu para os discípulos, eles tinham que fazer alguma coisa, não tinham que ficar de braços cruzados. E eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas. E gostaria de ler um texto aqui da nossa profetisa Ellen White, que esse texto se encontra no livro de Eventos Finais. Eventos Finais, página 184, que diz o seguinte: ao esperar os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram
a sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo em parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Os dois, só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Aqui a nossa irmã profetisa Ellen White nos diz que eles, antes de receber, eles tinham que deixar todas aquelas coisas que lhes fazia cada um se achar melhor que o outro. Porque bem nós sabemos que os discípulos até chegaram a quererem saber qual é a posição que cada um iria ocupar no reino de Deus. E aqui, para eles receberem a chuva temporária, eles tinham que deixar todas essas desavenças, porque cada um tinha a sua forma de viver. Ali havia pescadores, havia outros que eram doutores e várias outras posições diferentes. E para eles receberem essa chuva temporária, eles tinham que deixar de lado essas diferenças que eles tinham e buscarem a Deus em oração e o quê? Em oração e súplicas a Deus, para que Ele pudesse derramar a chuva temporária. Heródia, nós temos que deixar de lado as nossas diferenças. Nós sabemos que cada um saiu de uma determinada casa e nós nos encontramos aqui na igreja. E cada um saiu lá cresceu com determinado ensinamento, mas quando nós chegamos aqui, nós somos todos filhos de um único Deus. Então, nós temos que deixar de lado todas as diferenças e buscarmos a Deus com um coração sincero e nos humilharmos. Só assim é que podemos receber a chuva seródia que muitos de nós estamos à espera. E continuando, ter os seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, nós aqui encontramos mais uma vez uma promessa do nosso Senhor, que Ele nos promete que se nós formos a nos humilhar e buscarmos a Ele com um coração sincero, com uma oração sincera, não ser uma oração repetitiva aqui, só de orar, os irmãos já sabem cá, esse aqui vai orar isso aqui. Se nós buscarmos a Deus com um coração sincero, com palavras sinceras, Ele vai ouvir as nossas orações. O que Ele vai fazer? Se ouvir, também gostaria de ler aqui Mateus 7, versículo 7, que é um verso muito conhecido. Pedi e darei-vos-já, buscai e encontrareis, batei e abrirei-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Bom, mais uma vez, o nosso Deus nos diz que aquele que pede com um coração sincero, Ele vai fazer o quê? Vai atender, vai responder, e que aquele que pede recebe, e o que buscam com um coração sincero também encontrará. Então,
a pergunta que não quer calar: o que falta para nós recebermos essa chuva seródia? Porque é uma das coisas que vai acontecer antes da volta de Jesus Cristo, que é para o povo proclamar o Evangelho a todos os reinos, todas as criaturas. É necessário que caia essa chuva seródia, como aconteceu naqueles tempos dos discípulos. Naquele dia que a chuva temporal foi derramada sobre os discípulos, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E a mensagem foi levada a todos os cantos da terra. Se nós hoje estamos aqui, é graças ao efeito da chuva temporal. Então, há uma necessidade de nós hoje buscarmos as gotas da chuva temporal. Porque qual é a função da chuva seródia? A chuva seródia tem como função amadurecer o que já germinou com a chuva temporal. Não há como nós sermos amadurecidos se antes a chuva temporal ter nos feito germinarmos. E eu digo aos irmãos que nos dias de hoje, todos nós estamos a ser amadurecidos. Alguns, infelizmente, estão a ser amadurecidos para o mal e outros estão a ser amadurecidos para o bem. Isso depende daquilo que das nossas práticas diárias, aquelas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E são essas coisas que vão amadurecer nosso coração. Espírito Santo, quando a chuva seródia for sido derramado, Espírito Santo não vai colocar uma coisa que não tem dentro do seu coração. Ele apenas só vai amadurecer aquilo que nós já possuímos. Então, há uma necessidade de, assim como os discípulos se humilhavam e buscavam com um coração sincero a chuva temporal, nós também temos que pedir com um coração sincero, porque só assim é que podemos receber essa chuva seródia. E gostaria também de ler um texto. Agora, avidamente a ele aderiam. Foram-se todo o receio de seus parentes, e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede de verdade. Esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Bom, nós aqui encontramos um efeito, o que vai acontecer, o efeito dessa chuva seródia. Aqui nós encontramos que as pessoas que foram impedidas de ouvir a palavra de Deus, as pessoas que por várias outras coisas não conseguiram permanecer na fé, mas depois dessa chuva ter sido derramada, eles buscavam intensamente a verdade. E até a própria Ellen White diz que ficou espantada ao ver isso e perguntou o que aconteceu para que eles pudessem estar desse jeito. E um anjo respondeu: foi a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. E nós sabemos muito que o terceiro anjo, ele traz uma mensagem especial para esses últimos dias. E depois do derramamento do Espírito Santo, essa mensagem vai soar para todos os cantos da terra como nunca
foi anunciado antes, que é uma mensagem que nos diz para não aceitarmos a marca da besta. E essa é a última mensagem que vai ser pregada para todos. E aqueles que buscavam a palavra de Deus, mas por conta das dificuldades, talvez por conta da família, eram impedidos de ouvirem essa verdade. Mas nesses últimos dias, nem a família, nenhuma dificuldade vai lhes impedir de ouvir essa verdade. E nós é que temos essa missão de fazer essa verdade chegar a Deus. Mas agora nós temos que nos prepararmos para poder receber essa chuva seródia. Porque o que vai acontecer? Se nós não estivermos preparados para receber essa chuva, em vez de pregar a mensagem para aqueles que têm a sede de ouvir a palavra, o que nós vamos fazer? Vamos estar contra a palavra de Deus. E muitos de nós vai se retirar. E para fechar, gostaria também de ler o livro de Apocalipse. Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 14 a 16. Toma a leitura. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Bom, nós vemos que aqui nesses versículos que depois de a chuva seródia ter sido derramada, o que vai acontecer? A chuva seródia vai cair para amadurecer, porque os frutos, e depois dos frutos serem amadurecidos, um anjo que semelhante ao filho do homem, assentado onde? Nas nuvens. Quem é esse anjo? É o nosso Deus, que há de vir para fazer o quê? Colher aqueles frutos que foram plantados. Mas só que aí, há outros que, aqueles que tiveram feito bem, vão ser colhidos e juntamente vão para onde? Lá nas moradas celestiais com o nosso, com o próprio Jesus Cristo. E aqueles que não estarão, que estarão amadurecidos para o mal, o que vai acontecer com eles? É o que nós todos sabemos. Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje vem mais para nos exortarmos, nos lembrar que nós temos que perseverar até o fim na palavra de Deus. É claro que nem tudo será mil maravilha. Teremos várias dificuldades, passaremos necessidade, mas se nós buscamos a Deus de uma forma unida, buscamos a Deus e deixamos as nossas diferenças de lado, e o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. E nós, alguns de nós, se a chuva seródia ainda não foi derramado a Deus desde hoje, é porque alguns de nós estamos a se proteger com guarda-chuvas. Cada um de nós sabe qual é a guarda-chuva que está a usar. Então, nós temos que tirar essas guarda-chuvas e buscamos a Deus
e nos entregar com o nosso coração, com um coração sincero, e pedimos essa chuva seródia. E esqueci de um texto, que esse será o último mesmo. Segundo o livro de Zacarias 10:1. Zacarias 10:1. Toma a leitura. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiros de água, e a erva no campo de cada um, e a erva no campo de cada um. Então, aqui nós encontramos mais uma mensagem que o profeta Zacarias nos dá. Essa mensagem serve para nós nos dias de hoje, que nós temos que pedir a chuva seródia em que tempo? No tempo da chuva. Ou seja, temos que pedir a chuva no tempo da chuva seródia. E temos que pedir a Deus para que possa derramar nos dias de hoje essa chuva seródia. E essa era a mensagem que queria compartilhar com os irmãos. Espero que o Espírito Santo possa plantar essa semente nos nossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.